Kinji é um fracassado fraco que não consegue ficar com garotas porque não tem nenhum charme. No entanto, quando descobre que pode ficar apelão conquistando sua paixão, ele se transforma em Johnny Sins e conquista tanto garotas quanto derrota seus inimigos. No seu primeiro dia de aula, Kinji acorda ao som da campainha tocando. Do lado de fora, uma garota chamada Shirayuki retoca a maquiagem para que Kinji possa admirar seus seios generosos. Kinji finalmente abre a porta e fica irritado ao ver o rosto da Shirayuki tão cedo de manhã, até que ela diz a Kinji que preparou uma refeição só para ele. Depois de comer, Shirayuki entrega a Kinji um colete à prova de balas e uma arma carregada, que fazem parte do uniforme da sua nova escola. Kinji então pergunta a Shirayuki se a arma é realmente necessária, e ela responde que todos os alunos da escola dele são obrigados a portar uma arma o tempo todo. Além disso, ela quer que ele seja capaz de se defender caso algo aconteça, para que ele viva tempo suficiente para devorar seus cupcakes. Nesse momento, Kinji percebe que está atrasado, então ele rapidamente pega sua bicicleta e pedala até sua nova escola, chamada Buttei High. Enquanto isso, na escola, o professor Sayasnaki dá as boas-vindas aos novatos e diz a eles que a Buttei High é uma instalação de treinamento para estudantes chamados Buttei, que querem se tornar Batman e combater o crime. Mas como a maioria dos Butteis não é tão rica quanto o Batman, eles atuam como policiais particulares que são pagos por combater crimes com sucesso. Depois de explicar o básico, Sayasnaki alerta a todos para terem cuidado, já que os Butteis são alvo de muitos criminosos, como o assassino de Buttei, que é conhecido por assassinar brutalmente suas vítimas. Enquanto isso, Kinji está a caminho da escola quando um robô Tesla começa a segui-lo e diz que uma bomba está presa à sua bicicleta. Então, se ele parar ou diminuir a velocidade, a bomba vai explodir. Como Kinji não sabe por que está sendo alvo, ele se pergunta se é por causa do seu piu-piu mágico, quando de repente vê uma garota olhando para ele do topo de um prédio. Então, de repente, ela ativa seu paraquedas e derruba todos os robôs Tesla antes de pousar em cima de Kinji, fazendo com que ele caia da bicicleta. Quando sua bicicleta explode, Kinji perde a consciência, mas acorda depois em um armazém com a garota misteriosa deitada em cima dele, fazendo com que seu osso do amor dê uma moonwalk de empolgação. É isso aí, garoto. Ele então encontra um crachá na armadura de enredo dela e descobre que essa baixinha estilosa se chama Aria. Nesse momento, Aria acorda e começa a socar Kinji por ter olhado para os seus cherries. No entanto, Kinji diz a ela que não havia nada para olhar, já que ela é magrinha como uma folha de papel A4. Antes que Aria possa discutir, mais robôs Tesla aparecem para terminar o trabalho, fazendo com que eles se escondam. Aria então diz a Kinji que eles são chamados de torretas, projetadas especificamente para atacar Butteis. Quando ela se vira para enfrentá-los, Kinji é sufocado pelos seus Munchkins e se perde na situação. É isso aí, garoto. Enquanto isso, Aria lida com as torretas e as faz recuar. Ela então avisa Kinji que elas vão voltar em breve, mas ele de repente a pega no colo e diz para ela relaxar porque o papai cuida disso. Enquanto Aria fica confusa com a mudança repentina de comportamento de Kinji, as torretas retornam, então ele diz a Aria que vai protegê-la e sai para a Aura Farm. Quando as torretas atiram em Kinji, ele desvia de todas as balas e revida até que todas sejam destruídas. Ao ver isso, a gatinha da Aria vira um oceano de pura emoção, mas ela diz irritada para Kinji que não vai dar um Rock Tua só porque ele a salvou. Kinji então responde que não está interessado nela desse jeito, o que deixa a Aria tão chateada que ela diz para Kinji contar seus dias, já que ela treinou com o Khabib no Daguestão. Quando eles começam a brigar, Kinji rouba o carregador da Aria, então ela saca suas katanas e parte para cortar as bolas dele, mas acaba tropeçando em algumas balas. Enquanto Aria se recupera, Kinji diz para ela, chupa essa, e vai embora, mas quando chega na escola, se arrepende de ter agido como um bobo perto da Aria. Acontece que Kinji tem uma condição chamada modo histeria, que foi passada geneticamente para ele. Essa condição faz com que ele se torne um Ackerman sempre que vê uma garota em apuros. Mas o lado negativo é que ele fica extremamente confiante e estranho perto de mulheres, o que depois o deixa envergonhado. Finalmente chegando à sua sala, Kinji fica chocado ao ver Aria dizendo para todos que quer sentar ao lado dele. Ao ouvir isso, os colegas de classe de Kinji o chamam de Lord Poseidon por deixar a novata molhada por ele. No entanto, Aria fica irritada e saca sua Glock como um estudante americano, avisando a todos para não fazerem casal dela com o Kinji. Depois de um dia exaustivo, Kinji volta para casa para relaxar quando a campainha começa a tocar. Ao abrir a porta, Kinji encontra Aria com uma mala, enquanto ela casualmente diz que, a partir de agora, ele vai trabalhar como escravo dela. Hã?
Depois de se acomodar, Arya ordena que Kinji traga comida para ela e que seja rápido. Kinji fica chocado e se pergunta de onde esse esquilo tirou tanta audácia. Mas apesar da frustração, ele lhe dá comida, torcendo para que ela queira provar sua salsicha como sobremesa depois. Nesse momento, Kinji se lembra que Arya o mandou ser escravo dela, e pergunta do que se tratava aquilo. Arya diz para ele se juntar ao grupo dela para que possam terminar as missões de Butei juntos, mas Kinji recusa, e revela que quer largar o Butei de vez. Ao ouvir isso, Arya diz que ele soa exatamente como um assinante do Annie Ender, que reclama como um perdedor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela então diz para Kinji que ele pode ficar na linha de frente, mas ele recusa, dizendo que só quer ficar em casa e se divertir com fotos antigas do Nikocado Avocado, quando ele ainda tinha peitões suculentos. O que você quer dizer com isso? Arya fica frustrada e diz a Kinji que está ficando sem tempo, o que significa que ela não pode aceitar um não como resposta. Então ela diz a Kinji que, a menos que ele aceite entrar para o grupo dela, ela vai ficar ali. Depois de ser expulso da própria casa, Kinji dá uma volta no quarteirão antes de entrar de fininho novamente. Ele pensa que a Arya já deve ter ido embora, mas está completamente enganado, pois encontra a Arya lavando seu atum. Nesse momento, a campainha toca, e Kinji encontra Shirayuki do lado de fora. Então ele tenta fingir que não está em casa, mas acaba caindo, e Shirayuki ouve o barulho. Depois de abrir a porta a contragosto, Kinji pergunta a Shirayuki o que ela está fazendo na casa de um homem tão tarde. Ela então explica que todos os Buteis receberam a notícia sobre a explosão de uma bicicleta, então quis ver como ele estava. Quando Kinji conta casualmente a Shirayuki que ele foi a vítima, ela surta e planeja torturar o culpado, fazendo-o assistir a este resumo. Depois de se acalmar, Shirayuki diz a Kinji que fez brotos de bambu para ele, então ele pode recompensá-la atirando seu bambu nela. No entanto, Kinji começa a entrar em pânico, pois não quer que ninguém descubra sobre a Arya, então diz a Shirayuki que eles podem fazer as coisas estranhas amanhã e tenta mandá-la de volta para casa. Mas isso deixa Shirayuki desconfiada, e ela pergunta sombriamente a Kinji se ele está escondendo algo dela. Kinji rapidamente garante a Shirayuki que nunca mentiria para ela, e Shirayuki acredita nele como uma idiota. Depois de fechar a porta, Kinji respira aliviado, até perceber que Arya vai atacá-lo por ter voltado para casa escondido. Então, sem perder tempo, Kinji se apressa para esconder as armas da Arya, apenas para ela abrir a porta exatamente nesse momento. Temendo por sua vida, Kinji diz a Arya que tudo aquilo é um grande mal-entendido, mas acaba expondo totalmente o plot armor dela. Depois disso, Kinji leva uma surra da Arya, e assim que ela fica satisfeita, vai dormir imediatamente. Enquanto isso, Kinji fica acordado na cama, e chega à conclusão de que preferiria ser faxineiro de banheiro em um posto de gasolina, do que ser um meidui. Na manhã seguinte, Kinji é acordado pelos socos de Arya, enquanto ela o manda preparar o café da manhã para ela. Kinji dá um tapa no rosto dela, mas ela continua fazendo birra até a hora de irem para a escola. Enquanto eles estão se vestindo, Kinji diz para Arya que eles deveriam ir para a escola separados porque as pessoas vão chamá-la de mascote do campus por ter dormido na casa dele. Mas Arya não liga e continua grudada em Kinji como uma sanguessuga até que ele desiste e aceita seu destino. Mais tarde, o professor Sayonaki faz uma apresentação para os alunos sobre a parte acadêmica da escola Meidui High. Ele explica que eles vão estudar primeiro as matérias normais e depois terão aulas especiais onde aprenderão a se tornar homens de preto. Sayonaki acrescenta ainda que os alunos interessados em combate devem se inscrever em Assault, enquanto aqueles apaixonados por carros podem optar por Lodge. Além disso, eles também são livres para aceitar missões, se quiserem. Kinji decide sair da escola em uma missão. Justo quando ele acha que pode se livrar daquele esquilo irritante, Arya aparece na frente dele e diz que vai junto. Kinji argumenta que ela vai receber pontos de penalidade por faltar às aulas de Assault, e Arya revela orgulhosamente que já tem créditos suficientes para se formar antecipadamente. Kinji desiste, e os dois caminham juntos quando Arya pergunta a ele sobre a missão. Kinji revela que é uma missão de baixo nível, já que ele é um Meidui de rank E, o que surpreende Arya. Depois de caminharem por um tempo, Arya diz irritada para Kinji revelar os detalhes da missão, então ele conta que precisa encontrar várias horas depois, Arya fica com fome e ordena que Kinji compre comida para ela. Apesar de estar irritado, Kinji compra o McDonald's para Arya, e eles se sentam em um parque para comer. Nesse momento, Kinji diz para Arya não sentar tão perto dele, e pede para ela olhar ao redor. Arya fica chocada ao ver casais cuidando do problema de baixa população no Japão. Depois de observar toda aquela movimentação, a calcinha de Arya fica molhada, então ela rapidamente enfia algumas batatas fritas para conter o vazamento.
Felizmente, Kinji percebe isso e entende que o maior ponto fraco de Arya é o romance. Então, quando Arya toma um gole do refrigerante dele, ele provoca dizendo que eles se beijaram indiretamente. Infelizmente, o plano de Kinji sai pela culatra, pois Arya lhe dá um soco bem no rosto. Mais tarde, a dupla encontra o gato perdido, então decidem seguir caminhos separados pelo resto do dia. Kinji aproveita esse tempo para se encontrar com sua colega de classe, Riko, e entrega a ela vídeos suspeitos sobre bandidos de tamanho reduzido. Em troca, Riko lhe entrega todas as informações sobre Arya. Enquanto Kinji começa a ler o documento, Riko pergunta por que ele não perguntou diretamente para Arya, já que eles estão namorando. Quando Kinji diz para Riko que não está namorando Arya, ela pergunta se ele sabe que Arya é conhecida como Arya a Quadra, já que ela carrega 4 armas diferentes, o que é extremamente raro. Naquela noite, Kinji confronta Arya, revelando que descobriu que ela é meio realeza, já que sua avó recebeu o título de Dame da família real britânica. Além disso, ela é uma Maidui nível S que nunca falhou em uma única missão. Em vez de ficar chateada, Arya ordena que Kinji entre para a unidade de assalto, mas ele lembra a ela que é um fracassado. Arya não acredita na história dele e diz que Kinji tirou um E porque sabotou suas provas de propósito. Nesse momento, Kinji percebe que Arya também fez uma investigação sobre ele. Antes que ele consiga se afastar dela, ela o imobiliza, ativando sua máquina de perfuração. Deveria ter sido eu, não ele. Quando Kinji está prestes a entrar no modo histeria, ele empurra Arya para longe e diz que vai entrar para a unidade de assalto só por uma missão. Como Kinji não quer que Arya descubra sobre o modo histeria, ele a avisa que, depois da missão, cada um seguirá seu caminho, e Arya concorda, prometendo despertar sua verdadeira força. No dia seguinte, Kinji chega à unidade de assalto, onde é recebido por Riko, que percebe a frustração em seu rosto. Ela rapidamente tira um cupom de fliperama da bolsa natural que Deus lhe deu e entrega para Kinji, cujo amiguinho se agita de empolgação ao presenciar tudo aquilo. Momentos depois, Kinji entra, e todos os seus colegas de classe ficam animados por tê-lo de volta, já que ele tem a fama de ser o palhaço da turma. Quando Kinji começa a ficar frustrado, Arya intervém, fazendo com que todos saiam correndo. Após a aula, Kinji e Arya caminham juntos, quando ela o chama de Senhor Popular. Mas Kinji diz a ela que ser tratado como o Naruto Uzumaki do episódio 1 não é divertido para ele. Arya, por outro lado, está tendo dificuldade para fazer amigos, porque todos a tratam como a Prime Gera. Então Kinji pergunta a ela se toda essa história de escrava era porque ela é uma perdedora solitária que não consegue fazer amigos de maneira normal. Em vez de responder, Arya começa a rir até que Kinji diz que vai desestressar um pouco no fliperama. Como Arya nunca ouviu falar de um fliperama antes, ela diz a Kinji que vai com ele, para o desgosto dele. Depois de tentar fugir dela, Kinji percebe que seus esforços são inúteis porque essa garota o seguiria até Urano. Ao chegar no fliperama, Arya fica imediatamente fascinada pelos bichinhos de pelúcia na máquina de garra. Kinji percebe isso e pede para Arya tentar jogar, mas como ela nunca jogou antes, acaba fracassando miseravelmente. Finalmente, Kinji assume o controle da máquina e ganha para Arya, não um, mas 2 bichinhos de pelúcia, o que coloca um enorme sorriso em seu rosto. Kinji fica hipnotizado por um instante, já que nunca a tinha visto sorrir daquele jeito antes. Nesse momento, Arya dá o bichinho extra para Kinji, dizendo que eles podem fazer seus bichinhos de pelúcia lutarem por diversão. Kinji fica em choque enquanto Arya lhe dá um sorriso animado. No dia seguinte, Kinji está prestes a sair para da escola quando acaba perdendo o ônibus novamente. Enquanto ele xinga o deus do enredo por fazê-lo tão azarado, seus colegas de classe são informados de que há uma bomba no ônibus. Nesse momento, Arya liga para Kinji e diz que o ônibus escolar foi sequestrado, enquanto aqueles que estão dentro tentam localizar a bomba, até que um carro automatizado começa a atirar neles. Enquanto isso, Arya e Kinji se unem para salvar seus colegas de classe, e no caminho, Arya conta a Kinji que o culpado é o infame assassino Butei. Isso surpreende Kinji, já que aquele canalha já havia sido capturado, então ele se volta para Arya em busca de uma explicação, mas ela diz para ele esquecer tudo e se concentrar em salvar seus companheiros. Dentro do ônibus, os alunos ficam traumatizados após a primeira rodada de tiros, quando o assassino Butei ordena que levem o ônibus para uma área movimentada. Ao ver o ônibus indo em uma direção diferente, Arya imediatamente deduz para onde ele pode estar indo e diz a Kinji para dar o seu melhor, pois as coisas vão ficar sérias. Kinji, no entanto, diz a Arya que não é tão forte quanto ela pensa, mas ela se recusa a ouvir, se desculpa e diz para ele apenas fazer o seu melhor. Dentro do ônibus, os garotos elaboram um plano para derrubar o carro de vigilância.
Quando o ônibus entra no túnel, os garotos carregam suas armas para atirar no carro, mas ele abre fogo até que todos sejam obrigados a se abaixar. Durante o tiroteio, o motorista perde a vida, e o amigo de Kinji, Mutou, assume o volante enquanto Arya e Kinji destroem o carro atirando nele. Depois disso, eles decidem subir no ônibus para procurar a bomba. Enquanto fazem isso, Mutou diz a Kinji que não tem muito tempo, pois estão prestes a chegar na Rainbow City, onde a bomba provavelmente vai explodir. Felizmente, Arya localiza a bomba e diz a Kinji que ela é forte o suficiente para destruir a cidade inteira. A boa notícia é que Arya pode desativá-la facilmente, mas antes disso, um garoto chamado Ryu avisa Kinji que o inimigo está vigiando eles por meio de um sensor, então eles precisam destruir isso antes de desarmar a bomba. Isso faz com que Kinji suba até o teto, onde encontra o sensor e consegue desmontá-lo com sucesso. Mas quando Arya o encontra lá em cima, ela fica brava com ele por se colocar em perigo. Kinji não consegue entender por que Arya está brigando com ele até que um novo carro automatizado aparece e começa a atirar neles. Antes que algo aconteça com Kinji, Arya se coloca na frente dele para protegê-lo, e ao fazer isso, acaba sendo baleada. O ônibus logo chega a Rainbow City, e Kinji não consegue mover um. Felizmente, ele percebe uma atiradora posicionada dentro de um helicóptero e a reconhece como Reki. Segundos depois, Reki separa a bomba do ônibus atirando nela. Assim que a bomba explode no rio, Kinji finalmente relaxa, mesmo não tendo feito absolutamente nada. Depois de levar Arya para o hospital, Kinji é recebido por Reki e pergunta a ela se conhece Arya. Ela então revela que Arya é na verdade sua cliente, e que antes da missão, Arya a procurou dizendo que precisava de sua ajuda. Quando Reki acrescenta que Arya tinha grandes expectativas em relação a ele e que ela era apenas um plano reserva, Kinji se sente um lixo. Enquanto isso, Arya olha para seu reflexo e começa a chorar, sabendo que nem mesmo o Bob, o construtor, pode consertar seu rosto. Nesse momento, Kinji entra no quarto dela e pergunta se ela está bem. Arya o assegura de que está bem e, ao notar a culpa estampada no rosto de Kinji, diz a ele que só estava seguindo o código da beleza, que enfatiza salvar os próprios companheiros. A visão idealista de Arya irrita Kinji, então ele diz para ela priorizar a si mesma, o que incomoda Arya, e ela responde dizendo que foi uma idiota por tê-lo salvado. Kinji se levanta silenciosamente e entrega a Arya o relatório sobre o incidente, revelando que não conseguiram encontrar uma única pista sobre o culpado. Arya permanece impassível e joga o relatório no lixo antes de dizer a Kinji para ir embora, já que ele a decepcionou. Kinji agora está furioso e diz a Arya que não tem interesse em ser um butei, o que a deixa ainda mais chateada, e ela grita com ele dizendo que não tem tempo. Apesar disso, Kinji diz a Arya que terminou com a vida de butei, e desta vez, Arya aceita sua decisão e se retira silenciosamente da conversa. Algumas noites depois, Kinji é assombrado por um pesadelo com um navio de cruzeiro envolto em chamas antes de afundar. A mídia, no entanto, culpa um butei que estava a bordo e o transforma em um tolo incompetente por não ter impedido a tragédia, mesmo ele sendo apenas mais uma vítima que perdeu a vida. Após o incidente, o irmão do butei, Kinji, é alvo de repórteres que lhe perguntam se ele sente vergonha de ter saído do mesmo gatinho que um perdedor. Kinji então acorda em pânico e xinga todos por terem transformado um doce garoto que amava Cocomelon em um emo cheio de atitude. Mais tarde, Kinji sai para uma caminhada onde pensa sobre como seu irmão sacrificou a própria vida para salvar todos, e mesmo assim foi ridicularizado pela sociedade. Foi naquele dia que Kinji percebeu que os buteis estão sempre em desvantagem, e é por isso que ele vai desistir. Nesse momento, Kinji recebe uma mensagem da Shirayuki, e seu dia vai de ruim a pior. Depois de colocar o celular no modo avião, Kinji vê a Aira saindo da loja, toda bonita. Isso chama a atenção de Kinji, que se pergunta se a Aira está em uma missão para conseguir uma salsicha. Enquanto começa a segui-la, ele a encontra na delegacia, onde Aira de repente desaparece e o pega no flagra. No final, Kinji se junta a Aira, e eles entram na delegacia, onde são recebidos pela mãe gata da Aira algemada. Kane acha que Kinji é o fornecedor de salsichas da filha, mas Aira rapidamente esclarece que seu cartão V é para o Didi. Ela então fica séria e diz a Kane que Kinji também é uma vítima do assassino Butei, e como o canalha voltou a agir, ela vai se esforçar para provar sua inocência e reduzir sua pena de 864 anos para 742 anos. Quando Kinji ouve isso, ele olha para Aira, se perguntando se ela sabe que sua mãe nunca mais vai ver a luz do sol. Então pergunta a Aira se ela já conseguiu encontrar um parceiro. Arya diz que pode lidar com tudo sozinha, mas Kane a lembra de que ela precisa de alguém que a compreenda para revelar sua verdadeira parceira, e dá como exemplo seus avós, que eram belos e habilidosos. Arya então diz a Kane que está ficando sem tempo, mas sua mãe a aconselha a ir com calma, pois nada de bom vem de apressar a vida.
O tempo acaba, e enquanto Kane está sendo arrastada de volta para sua cela, ela insiste para que Arya encontre um parceiro antes de fazer qualquer coisa precipitada. Quando Arya sai da delegacia, Kinji a segue, apenas para ser mandado embora de forma grosseira. Ela então começa a chorar na chuva, enquanto Kinji a observa de longe. Quando Arya não vai à escola no dia seguinte, Kinji começa a investigar e descobre que Kane foi incriminada pelos crimes cometidos pelo assassino da beleza. Arya acredita que sua mãe é inocente, e é por isso que ela tem tentado desesperadamente encontrar um parceiro para ajudá-la a capturar o verdadeiro assassino da beleza. Nesse momento, Ryu chega e diz a Kinji que Arya está voltando para Londres e que o voo dela parte às 7 horas. Depois da escola, Kinji está indo para casa e pensa consigo mesmo que Arya deveria mesmo voltar para Londres, já que ele não pode ajudá-la. Ele então recebe uma mensagem de texto de Rico pedindo para que ele vá até a casa dela. Sem perder tempo, Kinji vai até o local e, imediatamente, Rico fica toda carinhosa com ele em um quarto privado. Ela então diz a Kinji que quer o pirulito dele, mas ele se irrita e pergunta por que ela está perdendo tempo. Em resposta, Rico ordena que Kinji seja gentil com ela se quiser saber sobre o assassino da beleza. Kinji fica chocado com a mudança repentina de Rico, mas ele a escuta em silêncio enquanto ela tenta criar uma situação com ele. Quando ele está prestes a entrar em modo de histeria, Rico mostra a ele um relatório sobre o navio de cruzeiro em que seu irmão estava. Após revelar que o navio foi sequestrado pelo assassino da beleza, Rico tenta brincar com o Willy Wonka de Kinji, o que acaba ativando seu modo de histeria. Quando Kinji se transforma em um conquistador, ele coloca Rico no sofá e diz que vai acariciar o gatinho dela mais tarde. Depois de piscar para ela, Kinji sai e tem um mau pressentimento de que Arya está em perigo. Ao chegar ao aeroporto, Kinji sente que o modo histeria está acabando, então ele entra rapidamente no avião e diz à aeromoça para parar o voo imediatamente. No entanto, o piloto não consegue parar o avião devido a algumas questões técnicas, então Kinji vai direto para o compartimento da Arya. Ao vê-lo, Arya pergunta a Kinji por que ele está ali, e ele diz para ela não fritar o cérebro dele porque ele não teria vindo ver a cara feia dela se não fosse uma emergência. Depois de se acalmar, Kinji explica para Arya que veio porque prometeu resolver uma missão com ela, e como o caso da assassina da beleza ainda não foi encerrado, eles ainda são parceiros. No entanto, Arya diz furiosa que depois de conhecê-lo, decidiu trabalhar sozinha. De repente, eles ouvem um raio, que assusta a Arya profundamente. Quando Kinji a vê encolhida de medo, ele a provoca dizendo que ela é uma falsa chefe durona, o que a faz chorar. Ao ver isso, Kinji se sente mal, então a consola gentilmente, percebendo que ela é apenas uma garota. Quando ele está prestes a entregar para Arya as informações sobre a assassina da beleza, eles ouvem tiros do lado de fora, seguidos pela assassina da beleza, avisando a todos que o avião foi sequestrado, e pedindo para as belas enfrentarem-no. Enquanto Arya e Kinji se unem, ele explica para ela que a assassina da beleza tem como alvo sua família desde o início. Assim que chegam ao bar, eles encontram a aeromoça sentada sozinha, mas antes que possam relaxar, ela se revela como Rico. Enquanto Arya e Kinji estão em estado de choque, Rico revela que é neta do lendário ladrão fantasma francês, Arsène Lupin. Arya então pergunta a Rico por que ela está fazendo tudo isso, e Rico revela que está cansada de viver à sombra do legado de seu avô. É por isso que ela decidiu mirar em Arya, cuja família descende de Holmes, o homem que derrotou Lupin. Agora é a vez dela derrotar Arya, descendente de Holmes, e conquistar seu próprio nome. Após admitir ser a assassina da beleza, Rico conta a eles que orquestrou o encontro porque a família Holmes precisa de um parceiro habilidoso para ativar seus poderes. Rico então diz a Kinji que também foi ela quem matou seu irmão, fazendo com que ele ficasse furioso. Antes que ele faça alguma besteira, Arya começa a lutar contra Rico enquanto Kinji se esconde atrás dela como um covarde. No meio da luta, Rico diz a Arya que, assim como ela, é conhecida como Rico a Quádrupla, antes de atirar nela e matá-la bem na frente de Kinji. Acreditando ter vencido, Rico começa a rir como uma bruxa, enquanto Kinji carrega o corpo sem vida de Arya, de volta para o compartimento deles, onde ele injeta seu suco vital nela para salvá-la. Enquanto o corpo de Arya se contorce de nojo, Kinji relaxa um pouco ao vê-la viva. Arya acorda e imediatamente acusa Kinji de tentar abusar dela enquanto ela estava em uma reunião com Jesus. Kinji então lembra Arya de que eles estão lutando contra Rico, o que a faz voltar ao modo de combate. No entanto, Kinji impede Arya e diz que ela não pode derrotar Rico desse jeito, o que a deixa tão chateada que ela acusa Kinji de odiá-la. Kinji então percebe que o cérebro de Arya ficou embaralhado depois de ser injetada com seu suco de homem, então ele a desliga beijando seus lábios, o que ativa seu modo histeria.
Assim que Arya o repreende por roubar seu primeiro beijo, Kinji a pega no colo e diz que vai protegê-la não importa o que aconteça. Enquanto isso, os colegas de classe de Kinji descobrem sobre o sequestro do avião de Arya e ficam preocupados com a segurança dela. Nesse momento, um estudante traz novas informações, revelando que Kinji foi visto embarcando no avião no último minuto. De volta ao avião, Rico diz a Kinji que o tempo acabou e pede para ele entregar Arya, mas ele a encara friamente, o que faz com que as partes íntimas dela virem um parque aquático. Quando Rico diz a Kinji que vai acabar com ele joga um cilindro de oxigênio na cara feia dela, fazendo com que Rico atire nele. Kinji rapidamente usa uma faca e corta a bala ao meio, quando Arya, de repente, surpreende Rico abrindo fogo contra ela. Quando Rico perde o controle de suas armas, Arya lhe dá um corte de cabelo horrível para combinar com seu rosto feio, enquanto Kinji diz que o jogo acabou. Mas, em vez de recuar, Rico começa a rir e canaliza um poder misterioso que faz o avião cair. Kinji e Arya são pegos de surpresa, o que permite que Rico escape, então Kinji diz para Arya que ela está encarregada de pilotar o avião e que ele cuidará daquela mulher maluca. Enquanto Arya vai pilotar o avião, Kinji encontra Rico, que agora está cercada de bombas. Ela então diz a Kinji para se juntar a EU, e que assim ele será reunido com seu irmão. A essa altura, Kinji está cansado das besteiras de Rico, então ele aponta sua arma para ela. Rico então ativa as bombas e escapa pelo buraco, transformando suas roupas em um paraquedas. Segundos depois, 2 mísseis atingem os motores do avião, deixando Kinji e Arya em uma situação complicada. Quando Kinji se junta a Arya na cabine, ela diz que está tendo dificuldades para estabilizar o avião. Diante disso, Kinji faz um carinho na cabeça dela e garante que ela está fazendo um bom trabalho. Depois disso, Kinji entra em contato com Mutou para contar sobre a situação atual, e ele informa Kinji que tem 10 minutos antes do avião cair. Antes que Mutou possa ajudar Kinji, a ligação é interrompida pela Força Aérea do Japão, e Ryu conclui que o governo deve ter decidido derrubar o avião no ar em vez de arriscar uma queda. Aira então recebe a ordem da Força Aérea para pousar no Oceano Pacífico, então ela diz a Kinji que eles devem obedecer às ordens. No entanto, Kinji diz a Aira que um avião não pode pousar com segurança na água, e Mutou entra na ligação e diz a eles que o governo abandonou o voo deles. No final, Kinji decide pousar em uma ilha deserta, mas Mutou diz a ele que não conseguirá enxergar nada com esse tempo. No entanto, Kinji não tem outra opção, então diz a Mutou que é tudo ou nada. Enquanto Kinji manobra o avião em direção à ilha, ele percebe que Mutou estava certo e diz a Aira para se preparar para o pior cenário possível. Diante disso, Aira diz a Kinji que ele precisa fazer um pouso seguro, porque ele não pode morrer como um Butei, já que odeia ser um. Nesse momento, eles veem várias luzes brilhando na ilha, cortesia de Mutou, que diz a Kinji para fazer um pouso seguro. Graças a essas luzes, Kinji consegue fazer um pouso suave na ilha. Na manhã seguinte, Kinji está completamente exausto quando Aira chega e lhe conta que o julgamento de sua mãe foi adiado, já que Rico foi revelada como a assassina dos Butei. Ela então pergunta a Kinji por que ele foi atrás dela, já que ela teria ficado bem sozinha. Kinji admite que não sabe, o que faz Aira dizer que ela não teria sobrevivido sem a ajuda dele, e agora que sabe como é ter um parceiro, vai procurar um no Tinder. Antes de se despedir de Kinji para sempre, Aira diz a ele que, se algum dia mudar de ideia, deve procurá-la. No entanto, Kinji se recusa a fazer isso, o que parte o coração de Aira, e ela rapidamente vai embora. No caminho, Aira começa a chorar, sabendo que nunca encontrará alguém como Kinji, cuja salsicha é grossa e suculenta. Momentos depois que seu helicóptero decola, Kinji corre para impedi-la, mas agora já é tarde demais, ou pelo menos é o que ele pensa, pois Aira abre a porta e salta em direção a ele. Depois de voltar para a casa de Kinji, Aira revela orgulhosamente que é descendente do grande Sherlock Holmes, o que deixa Kinji em estado de choque, já que alguém tão tapada quanto um carpete não poderia ter os genes de Sherlock. Antes que ele possa dizer isso a Aira, Shirayuki começa a bater na porta como se ele lhe devesse dinheiro. Kinji então liga o celular e encontra 100 mensagens de texto de Shirayuki, o que o deixa assustado. Enquanto isso, Shirayuki pergunta para ele pela porta se está com uma garota, e antes que Kinji possa responder, ela incendeia a porta e encontra Aira. Shirayuki acha que Aira enganou Kinji com seus seios pequenos, então imediatamente avança para atacá-la, enquanto Kinji tenta acalmá-la dizendo que seu V-Card ainda está intacto. No entanto, Shirayuki se recusa a ouvir qualquer razão e ataca Aira cegamente, deixando-a confusa.
Enquanto Shirayuki canaliza sua espada, Aira percebe que ela é uma Chourai, que é uma Butei com superpoderes. Ji então acrescenta que Shirayuki é membro das Hotoji Miko, um grupo de sacerdotisas que possuem poderes sobrenaturais. O que mais chocou Kinji foi descobrir que Hiko é uma das sacerdotisas como Shirayuki. E como seus superpoderes são altamente valorizados no mundo dos Butei, a academia deles tem um departamento separado que treina os Chourai, conhecido como SSR. Enquanto as garotas estão ocupadas lutando, Kinji fica na varanda e contempla tirar a própria vida enquanto Shirayuki e Aira destroem sua casa. Ele sabe que isso era inevitável, já que Shirayuki é a melhor aluna da sua turma, enquanto Aira é uma Butei de nível S. Quando as duas já estão exaustas de tanto lutar, Shirayuki pede desculpas a Kinji por não ter devorado a salsicha dele melhor do que Aira. Em seguida, ela volta a brigar com Aira, acusando-a de estar apaixonada por Kinji. Mas então, Aira diz a Shirayuki que Shinji é apenas seu escravo. No entanto, Shirayuki acha que eles têm brincado de jogos safados com chicotes e correntes, e está prestes a acabar com Aira quando Kinji intervém e diz a Shirayuki que se uniu temporariamente a Aira para missões de Butei. Assim que Shirayuki se acalma e diz a Kinji que quer ser seu primeiro beijo, ele congela de horror, junto com Aira. Olhando para as reações deles, Shirayuki percebe instantaneamente que os dois trocaram saliva e está prestes a partir para a segunda rodada, quando Aira a tranquiliza dizendo que não terá filhos de Kinji. Isso faz com que Shirayuki desmaie, enquanto Aira diz a Kinji que seu pai lhe disse que ela se tornaria mãe ao beijar uma mãe, o que faz Kinji querer se matar de novo. No dia seguinte, na Butei High, Kinji vai para a aula e encontra Shirayuki o evitando como se ele fosse a peste. Kinji, sendo um cara tranquilo, ignora isso e segue para a sala de aula, onde Mutou pergunta se ele vai participar dos eventos Ad Seared. Kinji lembra a ele que é um classificado E, o que significa que não poderá representar a academia diante de pessoas de fora. Mutou então sugere que Kinji se torne recepcionista como ele, e após concordar, Kinji se vira para Aira, apenas para encontrá-la com um livro de biologia. No momento em que Aira descobre que missionário significa outra coisa, ela começa a bater em Kinji por ter arruinado sua inocência. Mais tarde naquele dia, Aira aparece vestida de líder de torcida, o que faz o cachorro-quente de Kinji ficar extra longo. Depois de contar ao Kinji que entrou para o time de líderes de torcida do festival, Aria admite que investigou ele e descobriu que ele tem transtorno de personalidade dividida devido ao estresse de combate. No entanto, Kinji sabe que isso é por causa de sua história genética, mas Aria se recusa a acreditar nisso e diz a Kinji que vai colocá-lo em situações estressantes para que ele possa ativar seu modo de lutador o tempo todo. Antes que Kinji possa reagir, Aria lhe dá um tapa na cabeça e grita para ele começar o treinamento. Enquanto isso, ela faz sua rotina de líder de torcida, o que faz o Wii de Kinji dançar por Aria. Na manhã seguinte, enquanto Kinji está indo para a escola, ele é surpreendido por Aria, que o acerta na cabeça. Enquanto ele se recupera, eles ouvem um anúncio chamando Shirayuki para ir à sala dos professores. Aria acha que essa é a oportunidade perfeita para descobrir o ponto fraco de Shirayuki e arrasta Kinji para espioná-la. Enquanto rastejam pelo duto de ventilação, Aria revela que Shirayuki tentou matá-la ontem. A princípio, Kinji tem dificuldade em acreditar nisso até se lembrar do comportamento estranho de Shirayuki. Acontece que ela havia colocado uma corda de piano no armário de Aria para que ela perdesse a cabeça ao tentar pegar suas coisas. Shirayuki então vandalizou a mesa de Aria, dizendo que seu taco rosa parecia um pneu furado, e depois jogou água nela. Kinji fica chocado com o comportamento de Shirayuki, pois não fazia ideia de que ela poderia ser tão cruel. Quando eles chegam à sala dos professores, ouvem a professora de Shirayuki repreendendo-a por ter derrubado suas notas. Então, preocupada, ela pergunta a Shirayuki se ela teve contato com Durandal, mas Shirayuki garante à professora que Durandal só vai atrás do melhor Choutei e, além disso, ele é apenas um mito. Quando a professora ainda insiste em contratar um guarda-costas, Aria quebra a grade do duto para se voluntariar. Shirayuki imediatamente manda Aria cair fora, enquanto sua professora acha que seria uma boa ideia uma beleza de nível S proteger a melhor aluna. Shirayuki continua resistindo, até que Aria ameaça atirar em Kinji. Shirayuki concorda, com a condição de que Kinji também será seu guarda-costas, o que significa que ela vai morar com ele a partir de agora. Mais tarde naquele dia, Aria conta a Kinji que insistiu em ser a guarda-costas de Shirayuki porque Durandal foi uma das pessoas que incriminaram sua mãe. Kinji acha que Aria enlouqueceu, já que ninguém jamais viu Durandal, mas Aria insiste que ele é real e que capturá-lo vai reduzir a sentença de sua mãe.
Kinji suspira, sabendo que, a essa altura, a mãe de Arya provavelmente já tem uma namorada chamada Liu Tei. Assim que Shirayuki chega, ela imediatamente começa a cumprir seus deveres de esposa, mas acaba derrubando o remédio de Kinji sem querer. No entanto, ele a tranquiliza dizendo para não se preocupar com isso, e Arya vê a cena e fica com ciúmes. Alguns dias depois, Kinji acompanha Shirayuki até a escola, quando ela admite para ele que não quer que ele se apaixone por Arya, que é tão atraente que Didi, Drake e Leonardo DiCaprio dariam toda a sua fortuna para tê-la. Kinji então garante a Shirayuki que ninguém vai se meter entre eles, já que são amigos de infância. Isso faz Shirayuki se lembrar do passado, quando Kinji atirou escondida do santuário para mostrar-lhe os fogos de artifício. Depois disso, Kinji foi repreendido por se encontrar com Shirayuki, mas continuou ao lado dela, e os dois se tornaram melhores amigos. Após a escola, Shirayuki recebe uma ligação de Kinji implorando por ajuda, então ela corre imediatamente para o banheiro, onde encontra Kinji só de cueca. Quando ele diz calmamente a Shirayuki que não foi ele quem ligou para ela, ela começa a entrar em pânico ao ver o peito feio dele. Como pedido de desculpas, Shirayuki começa a tirar sua armadura de enredo, enquanto Kinji implora para que ela pare, porque ele não está pronto para alguém chamá-lo de papai. Enquanto ele tenta impedir Shirayuki à força, Arya entra e os pega no flagra. Enfurecida por não ter sido convidada para a esquisitice, Arya saca suas armas e começa a atirar em Kinji, fazendo com que ele pule para fora para salvar a própria vida. Enquanto flutua no oceano, Kinji se pergunta o que aconteceu com sua vida tranquila e pacífica. No dia seguinte, Kinji acorda se sentindo febril e decide faltar à escola. Enquanto ele descansa, Arya coloca silenciosamente o remédio para resfriado ao lado dele para que seu fornecedor de carne não morra de febre. Mais tarde, à tarde, Kinji acorda se sentindo muito melhor e é recebido por uma preocupada Shirayuki, que lhe pergunta se ele está bem agora. Kinji então mostra a ela o remédio para resfriado e agradece por tê-lo trazido para ele. Shirayuki fica em silêncio e decide não contar a Kinji que não foi ela quem trouxe o remédio para ele. No dia seguinte, Kinji mata as aulas porque todas as garotas estão andando por aí de saias curtas, o que está deixando as coisas muito difíceis para Kinji na região das calças. Nesse momento, Arya aparece com seu uniforme provocante e dá um chute na cabeça de Kinji, fazendo-o se contorcer de dor. Ela então fica brava com ele por não ter desviado do ataque, já que em breve eles vão lutar contra Durandal, que tem uma espada capaz de cortar aço. Kinji pergunta para Arya se ela está preocupada com ele, o que a faz corar, então ela diz para ele não ter ideias estranhas. Depois disso, Arya ordena que Kinji verifique o celular da Shirayuki depois da escola, porque Durandal envia mensagens ameaçadoras para seus alvos antes de sequestrá-los. Kinji rapidamente recusa, lembrando Arya que Shirayuki nunca vai deixar ele tocar no celular dela, onde ela guarda uma coleção de fotos dele. Ele então pergunta para Arya por que ela não está com Shirayuki hoje, e Arya revela casualmente que deixou Heki, a atiradora de elite, para proteger Shirayuki hoje. Quando Kinji ouve isso, ele se pergunta se Arya contratou Heki como assassina de aluguel para eliminar Shirayuki. Arya então puxa a orelha de Kinji para que ele leve isso a sério, mas ele diz para Arya que ela sempre o força demais, e lembra que ficou doente por causa dela. Enquanto Arya está se sentindo culpada, Kinji distraidamente diz a ela que Shirayuki trouxe remédio para resfriado para ele e elogia sua consideração, o que deixa Arya chateada, já que foi ela quem trouxe o remédio. Então, por despeito, Arya diz para Kinji simplesmente se casar com Shirayuki e começa a brigar com ele até que Kinji a impede à força. Ele então diz para Arya que ela deveria usar sua energia para trazer provas da existência de Durandal, e Arya rebate dizendo que ele existe porque ela tem sentimentos fortes. No entanto, Kinji diz para Arya que ela se iludiu pensando que Durandal existe porque está apenas desesperada para salvar sua mãe. Nesse momento, Arya percebe que Kinji é igual a todos que a chamaram de defeituosa por não ser lógica como seu avô, Sherlock Holmes. Ela então diz a Kinji que seus instintos estão dizendo que Durandal atacará em breve. Mas mais uma vez, Kinji a chama de maluca cabeça de vento, o que deixa Arya furiosa. Depois desse evento, Kinji visita Shirayuki para dizer que ele mesmo vai protegê-la, o que a deixa feliz porque finalmente se livrou de sua rival. Enquanto eles passam um tempo juntos, Kinji pergunta a Shirayuki por que ela é a única que está se preparando para o festival Adsird. Shirayuki então revela que todo o conselho estudantil foi ver os fogos de artifício, então Kinji pergunta por que ela não foi com eles. Shirayuki o lembra de que, como sacerdotisa, ela não tem permissão para visitar o mundo exterior. Isso surpreende Kinji, pois ele achava que as coisas eram diferentes para Shirayuki desde que ela entrou no colégio Butai. No entanto, ela revela que os Hotage ficaram extremamente chateados com ela por ter feito isso, e é por isso que ela não pode decepcioná-los ainda mais.
Kinji então percebe que Shirayuki ainda é um pássaro enjaulado, assim como era durante a infância deles. Mais tarde naquela noite, Kinji diz a Shirayuki que vai levá-la ao festival de fogos de artifício, e quando ela tenta argumentar, ele a assegura de que assumirá total responsabilidade como seu guarda-costas. Shirayuki fica encantada com isso, e os dois vão a uma loja de departamentos para que Shirayuki possa trocar de roupa antes de irem ao festival. Quando eles chegam, o festival já acabou, e Kinji pede desculpas por não ter conferido o horário. Diante disso, Shirayuki diz a ele que está apenas feliz por estar com ele, e pela primeira vez, Kinji a vê como uma verdadeira mulher. Depois de colocar cuidadosamente seu casaco em Shirayuki, Kinji corre para buscar uma bebida para ela. Enquanto isso, Shirayuki recebe uma mensagem de texto de um número desconhecido, o que a deixa preocupada. Quando Kinji chega, ele pergunta a Shirayuki se ela está bem, e em vez de contar a Kinji sobre a mensagem, a vaca burra o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Sentindo-se aliviado, Kinji entrega alguns fogos de artifício para Shirayuki, e enquanto eles brincam com eles, Kinji percebe que Shirayuki está carregando uma verdadeira fábrica de leite. Então, de repente, Shirayuki fica séria e diz a Kinji que olhou o horóscopo dele e descobriu que ele iria desaparecer. Quando ela diz a Kinji que Arya vai levá-lo embora, ele começa a rir, mas Shirayuki diz que ele ficou mais feliz desde que Arya entrou em sua vida. Então, em um ato de desespero, Shirayuki pede para Kinji escolhê-la só desta vez e implora por um beijo. Kinji, sendo um cavalheiro, está prestes a realizar o desejo de Shirayuki, mas então um grupo de estudantes barulhentos aparece e estraga o momento. Enquanto Kinji olha desajeitadamente para Shirayuki, ela diz que eles deveriam ir para casa, já que seu gatinho Super Soaker secou. No dia do festival Adsird, Kinji patrulha a área e não encontra nada de incomum. Nesse momento, Ryu diz a Kinji que ele deveria ajudar Mutou na recepção, então ele avisa Shirayuki que vai passar um tempo com os garotos. Shirayuki sorri e observa Kinji ir embora, e horas depois, Kinji recebe uma mensagem dela se despedindo. Enquanto Kinji fica surpreso com a mensagem, o professor de Shirayuki o agarra pelo pescoço e pergunta a Kinji se ele viu Shirayuki. Kinji começa a entrar em pânico quando o professor pergunta se Shirayuki recebeu alguma mensagem de Durandal. Então, em vez de perder tempo, Kinji sai correndo para encontrar Shirayuki. Ao tentar ligar para Shirayuki, ele percebe que o celular dela está desligado, então entra em contato com Arya, mas o telefone dela também está fora de alcance. A culpa começa a tomar conta de Kinji, pois ele se culpa por não ter confiado em Arya e por colocar a vida de Shirayuki em risco. Nesse momento, Kinji recebe uma ligação de Reki, que tenta acalmá-lo atirando em seus pés. Depois de se recompor, ele pergunta a Reki quando foi a última vez que ela viu Shirayuki. E ela diz que Shirayuki foi vista pela última vez no Centro Lodge. Kinji sabe que Shirayuki não tem motivo para estar lá, então ele corre rapidamente em direção ao prédio. Enquanto isso, Shirayuki entra em um porão assustador, onde Durandal a espera na escuridão. Como ela não consegue vê-lo, diz a ele que cumpriu sua parte do acordo, e Durandal garante que não fará mal a Kinji. Quando Durandal estende a mão e diz a Shirayuki que vai levá-la para a UE, um lugar mais adequado para ela, Kinji chega e impede Shirayuki a tempo. No entanto, Durandal lança uma faca em Kinji, que o derruba e o congela no chão, permitindo que Durandal leve Shirayuki com ele. Assim que Durandal lança outra faca em Kinji, Arya chega e salva o idiota antes de dizer a Durandal que ele está preso por sequestrar uma donzela do santuário. Enquanto encara a escuridão, Arya diz a Durandal que fez o dever de casa, e por isso, sabe que ele gosta de separar seus inimigos e cuidar deles um por um. É por isso que ela se separou de Shirayuki e Kinji para poder atraí-lo. Kinji fica visivelmente surpreso ao perceber que Arya tem um cérebro maior que o do Megamente, enquanto Durandal diz a Arya que ela deveria tirar esse sorriso do rosto porque ele está apenas começando. De repente, o porão começa a inundar e enquanto Arya e Kinji são pegos de surpresa, Durandal agarra Shirayuki e foge. Depois de procurarem por Shirayuki, Kinji e Arya a encontram inconsciente, amarrada a um poste. Quando finalmente acorda, ela pede desculpas a Kinji e conta que Durandal ameaçou jogá-lo longe se ela não o encontrasse em segredo. Após revelar que recebeu uma mensagem de texto de Durandal ontem, Shirayuki começa a chorar e pede desculpas a Arya por ter sido má com ela. A água ao redor deles começa a subir, então Arya tenta desamarrar Shirayuki, mas Kinji diz para ela procurar Durandal no andar de cima, já que ela não sabe nadar. No entanto, Arya reluta em deixá-los para trás até que Kinji diz a ela que será mais útil se conseguir roubar as chaves de Durandal.
Isso convence Arya, e enquanto ela está fora, a inundação chega até o pescoço de Shirayuki, então ela diz a Kinji para deixá-la e salvar a si mesmo, já que é seu destino como sacerdotisa se sacrificar pelo bem dos outros. Kinji a chama de ridícula por sugerir tal coisa, mas Shirayuki diz a ele que ninguém vai lamentar sua morte, mesmo que ela morra ali. Então, de repente, uma enorme onda de água separa Kinji de Shirayuki, e a arrasta para dentro da água. Recusando-se a desistir, Kinji nada em direção a Shirayuki e lhe dá um beijo debaixo d'água, o que dá a Shirayuki vontade de viver e ativa o modo histeria de Kinji. Agora, pensando com muito mais clareza, Kinji desmonta a fechadura facilmente, e os dois nadam para cima. Kinji então diz a Shirayuki que quer protegê-la, não importa o que aconteça, o que deixa Shirayuki ainda mais molhada do que a enchente. Kinji então pede para Shirayuki subir a escada, e quando a segue, a encontra parada em um canto distante. Nesse momento, Aira corre em direção a Kinji, mas ele a impede a tempo ao notar um fio de piano. Ele então diz a Aira que Durandal deve estar por trás disso, e ela imediatamente percebe que o Kinji Rizzler está de volta. Depois disso, eles se aproximam de Shirayuki para ver como ela está, e Kinji percebe que a armadura de enredo de Shirayuki está de uma cor diferente. Então ele decide testar Shirayuki perguntando se os lábios dela estão bem. Quando ela responde calmamente que sim, Kinji imediatamente diz a Aira para se afastar de Shirayuki enquanto atira nela. Infelizmente, seus movimentos são lentos demais para a impostora, que coloca uma faca no pescoço de Aira e congela sua mão. Aira então percebe que finalmente está diante de Durandal. Mas quando ela a chama assim, a impostora diz a Aira que odeia ser chamada de Durandal porque ela é Gianni XXX, uma descendente de Jeanne d'Arc IV. Aira não acredita nela, já que Jeanne IV foi queimada na fogueira antes de atingir a maturidade. Mas Jeanne diz a Aira que isso era uma mentira, já que sua família está acostumada a manipular a história. Jeanne então diz a Aira que enquanto Rico a abandonou, ela quer que Aira se junte a Ue, ou então vai congelá-la até a morte. Quando Kinji tenta salvar Aira, Jeanne o alerta que vai congelar suas joias da família e transformá-lo no Senhor Sem Nozes. Então, virando-se novamente para Aira, Jeanne está prestes a beijá-la para congelar sua língua, quando a verdadeira Shirayuki chega e salva Aira. Agora, sentindo-se confiante, Aira diz a Jeanne que ela está claramente em desvantagem numérica. Mas em vez de recuar, Jeanne lança bombas de gás contra elas e cobre todo o andar com uma fumaça espessa. Com a visão comprometida, Aira tenta pegar suas espadas, mas se contorce de dor devido ao dano causado pelo gelo de Jeanne. Shirayuki corre para ajudar Aira e usa seus poderes mágicos para curar a mão dela. Ela então pede para Kinji cuidar de Aira, pois pretende enfrentar Jeanne sozinha. Isso faz Jeanne rir, enquanto diz a Shirayuki que ela não é páreo para alguém que treinou sob a União Europeia. Depois de congelar todo o andar, Jeanne revela seu verdadeiro rosto e diz a Shirayuki que ela não pode vencê-la, pois joga segundo o livro de regras dos Hotodi. Shirayuki então toma uma decisão e diz a Jeanne que vai abandonar todas as regras para manter Kinji seguro de malucas como ela. Dito isso, Shirayuki pede para Kinji desviar o olhar, pois está prestes a se transformar em uma arma temível ao liberar o poder proibido das sacerdotisas. Kinji garante a ela que, não importa o que faça, ela sempre será gostosa o suficiente para fazer o mastro dele subir. Shirayuki então ergue sua espada em chamas e diz a Jeanne que seu verdadeiro nome é Himeko, antes de enfrentá-la. Enquanto as garotas estão ocupadas lutando, Kinji pede desculpas a Aira por não ter acreditado nela no outro dia e promete nunca mais duvidar dela. Quando Aira ouve palavras tão grandiosas de Kinji, ela começa a corar antes de perceber que ainda não é hora de desenvolver o enredo. Enquanto isso, Jeanne encurrala Shirayuki e está prestes a transformá-la em Olaf, mas Aira corre para atacá-la. Quando Jeanne a chama de mera beleza, Aira mostra do que é capaz ao neutralizar seus ataques. Isso faz com que Jeanne direcione seu ataque para Kinji, mas ele desvia facilmente do golpe dela, graças ao treinamento que recebeu de Aira. Aira então diz a Jeanne que acabou, mas Jeanne sorri de lado e afirma que enquanto as beauties não podem tirar a vida de ninguém, ela não segue essas regras, e ativa seu poder de gelo para eliminar Kinji. Nesse momento, Shirayuki salta do alto e corta a espada de Jeanne com sua espada flamejante. Enquanto Jeanne está em estado de choque, Aira coloca algemas nela e diz que ela está presa. Enquanto isso, Shirayuki pergunta nervosamente a Kinji se ela parece assustadora, mas ele a tranquiliza dizendo que apoia totalmente mulheres fortes como a Taylor Swift. Isso faz Shirayuki chorar, então ela abraça Kinji, enquanto Aira sorri, pensando que Shirayuki merece desenvolver uma história com Kinji por aquele movimento final épico.
Alguns dias depois, Shirayuki conta a Kinji que o remédio foi trazido por Aira, o que o deixa surpreso, enquanto Aira se esquiva da atenção. Depois de se recompor, Aira ordena que Shirayuki se torne sua escrava, já que ela gostou de derrotar Gianni junto com ela e Kinji. Para mostrar que está falando sério, Aira entrega a Shirayuki uma chave reserva do quarto de Kinji, o que a deixa feliz porque agora ela pode pegá-lo se divertindo com a história de amor entre sua mãe e o encanador. Alguns meses depois, Kinji recebe uma mensagem de texto de Aira pedindo para ele passar no dormitório feminino. Achando que vai receber um apoio oral da Aira, ele toca a campainha e é imediatamente recebido por Aira, que está excessivamente carinhosa hoje. Quando ela joga Kinji na cama e tenta sufocá-lo com seus seios tamanho A, Kinji percebe que só uma pessoa seria capaz de ser tão excêntrica assim, e essa pessoa é a Riko. Então, quando ele chama seu nome, Riko tira a máscara e diz a Kinji que simplesmente não conseguiu ficar longe do seu subway de 30 centímetros. Depois de ordenar que Kinji fique parado para que ela possa lhe dar um Hokuto-a, sem usar as mãos, Riko tira a gravata, mas Kinji a interrompe e pergunta sobre seu irmão. Afinal, irmãos vêm antes de garotas. Riko diz a Kinji que seu irmão está vivo, então ele pede que ela lhe dê algum tipo de prova. Riko então revela que nunca matou ninguém, o que significa que o apelido de Assassina Bela é completamente infundado. No entanto, ela só contará a Kinji o que aconteceu com seu irmão, se ele aceitá-la como namorada. Como Riko sabe sobre o modo histeria, ela ainda melhora a proposta dizendo a Kinji que ele pode ativar seus poderes especiais tocando nela sempre que quiser. Nesse momento, Aira irrompe pelas janelas e atira em Riko por ter mexido com sua fornecedora de salsichas. Riko fica frustrada com a interrupção e, como não gosta de dividir, joga uma granada de luz em Aira e foge rapidamente. Enquanto isso, Kinji tem os olhos cobertos pela caverna escura de Aira, até que ela corre para encontrar Riko e a vê indo em direção ao telhado. Enquanto sobem as escadas às pressas, Aira diz a Riko que ela vai pagar por incriminar sua mãe e começa a zoar Riko por ter problemas com o pai, até que as duas começam a brigar como gatinhas. Frustrado com isso, Kinji interrompe as duas e diz a Aira que ela não deveria brigar com Riko, porque provavelmente ela fez um acordo judicial que permitiu que voltasse para a Beauty High. No entanto, Aira está furiosa e acha que Riko está mentindo, mas Kinji diz a ela que se atacar Riko sem motivo, estará cometendo um crime, e então não haverá ninguém para ajudar sua querida mamãe. Em vez de recuar, Aira diz a Riko que só vai deixá-la viver se ela contar a verdade na Suprema Corte, e Riko concorda. Ela ainda diz a Aira o quanto sente por ter tirado sua mãe dela, e começa a chorar. Enquanto Aria corre para consolar Riko, Kinji percebe suas lágrimas de crocodilo, mas decide ficar em silêncio. Riko então conta a eles que foi expulsa da UE por não conseguir derrotá-los, e além disso, Vlad, o segundo em comando, roubou todo o seu tesouro. Agora ela precisa da ajuda deles para recuperar o tesouro de Vlad. No dia seguinte, Riko aparece na sala de aula, usando uma roupa fofa, e todo mundo esquece que ela literalmente tentou explodir 2 colegas de classe. Kinji então pergunta a Aria se ela vai ajudar Riko com essa coisa de roubo. Aria admite que não quer, mas capturar Vlad é sua maior prioridade. Kinji então a lembra que, se forem pegos roubando, vão ganhar ficha criminal, mas Aria garante que roubar da UE não vai fazer com que sejam processados. Kinji agora fica curioso e pede para Aria contar o que é a UE, mas ela se recusa e diz que ele ainda não está pronto. Mais tarde, Aria pergunta a Kinji qual é o motivo dele para ajudar Riko. Mas como ela não contou para ele sobre a UE, Kinji diz para Aria que isso não é da conta dela. Isso faz com que Aria perca o controle, pois ela acredita que Kinji está ajudando Riko para desestabilizá-la, então acusa Kinji de ter caído na armadilha de sedução de Riko e seus copos. Quando Kinji tenta explicar que nada aconteceu, Aria pergunta por que ele foi ao quarto dela em primeiro lugar. Kinji não quer contar para Aria que foi porque Riko estava vestida como ela, e que ele originalmente foi para desestabilizá-la, então ele permanece em silêncio, o que deixa Aria ainda mais chateada. Quando Kinji pergunta para Aria por que ela se importa tanto, ela diz que ele pertence a ela e que não vai perdoar Riko por tê-lo roubado. Kinji fica surpreso com isso porque, no idioma das garotas, isso é praticamente uma confissão. No dia seguinte, o professor Sayonaki aplica uma prova de biologia enquanto todas as garotas ficam caidinhas pelo charme do professor. Nesse momento, Riko se aproxima de Kinji e vai para debaixo da mesa para dar a ele um boquete tão intenso que o faz quase chorar de prazer.
Depois de 3 segundos, Rico repousa no colo de Kinji e pede para ele fazer um carinho em sua cabeça por ter sido uma boa garota. Quando Kinji pergunta por que ela está sendo tão ousada, Rico responde que está apenas treinando ele para entrar no modo histeria, o que é necessário para o grande assalto deles. Quando Kinji está prestes a se soltar, as luzes se acendem novamente e Sayonaki pega os dois no flagra. Rico foge como sempre, então Sayonaki pede para Kinji passar na sala dos professores. Depois de levar uma bronca, Kinji está voltando para casa com Rico e, como está chovendo, ele é obrigado a dividir o guarda-chuva com ela. Nesse momento, Shirayuki ataca Rico, que desvia facilmente, e pergunta a Shirayuki por que ela está agindo de forma tão louca. Quando Shirayuki se apresenta como amiga de infância de Kinji, Rico orgulhosamente diz que ela é a namorada de Kinji, para a grande irritação de Shirayuki. Para rebater a afirmação de Rico, Shirayuki diz que já beijou Kinji, mas Rico não se abala e afirma que já provou o suco de homem de Kinji. Isso faz Shirayuki ter um ataque cardíaco, mas depois de se recuperar, ela ataca Rico, que não só derrota Shirayuki, como também lhe dá um tapa no bumbum, fazendo a pobre garota sair chorando. Depois de vencer de forma justa, Rico diz a Kinji que vai para casa, enquanto Shirayuki fica chorando sobre como nenhum homem vai querê-la, porque suas bochechas já foram manchadas. No entanto, Shirayuki não quer ser a única garota que ainda não provou a suculenta salsicha de Kinji, então ela faz com que ele a carregue até a enfermaria, onde ela tranca a porta e pede para Kinji regar seu jardim solitário. Kinji fica assustado com o comportamento maluco de Shirayuki enquanto ela diz que vai visitar a família por um mês, então quer ser quebrada antes da reunião de família. Quando Kinji percebe que não vai sair vivo dali sem ceder, ele pede para Shirayuki fechar os olhos para que ele possa se despir. No segundo em que ela fecha os olhos, Kinji foge mais rápido do que seu pai fugiu quando você nasceu. No dia seguinte, Rico convida Kinji e Aria para discutir a estratégia deles em um meio de café. Ela mostra para eles uma foto do castelo de Vlad e revela que seu tesouro está guardado em um porão subterrâneo. Diante disso, Kinji pergunta a Rico por que ela está pedindo ajuda deles se já sabe tanto, e Rico responde que, embora o palácio pareça comum, na verdade é uma fortaleza fortemente protegida. Depois disso, Rico explica que Kinji e Aria vão se disfarçar de mordomo e empregada para se infiltrarem no castelo de Vlad. Enquanto Kinji concorda com o plano, Aria pergunta a Rico se ela conseguirá prender Vlad, já que ele está entre as pessoas que incriminaram sua mãe. Rico diz a ela que não pode, pois Vlad está viajando a negócios, e o palácio é administrado por seu gerente e governanta. Aria imediatamente desiste da missão e diz a Rico que sua única motivação era capturar Vlad. Rico aceita calmamente a decisão de Aria e diz a Kinji que ela será sua empregada travessa. Agora irritada, Aria diz a Rico que está de volta à missão, porque não quer que ela coma a berinjela do Kinji. Suspirando diante do drama das duas, Kinji pergunta a Rico sobre seu tesouro, e ela revela que é um rosário, presente de sua mãe. Agora, Aria está furiosa, e diz a Rico que sente vergonha de ter pedido para ela recuperar o tesouro de sua mãe, já que é por culpa dela que não pode ver sua mãe. Kinji tenta acalmar Aria, mas ela diz para ele não se meter enquanto continua descontando sua raiva em Rico, até que Rico diz a Aria que ela é sortuda porque sua mãe ainda está viva. Ela então revela que ambos os pais morreram quando ela era criança, e é por isso que o rosário é tão importante para ela. Pela primeira vez, Rico demonstra emoções genuínas em vez de fingir ser uma garota alegre que não sente nada de verdade. Sentindo pena de Rico, Aria lhe oferece um lenço, prometendo ajudá-la. Depois disso, Rico leva Aria a uma loja onde a força a vestir uma fantasia de empregada, o que ativa o osso do amor de Kinji. Rico então diz para Aria chamar Kinji de mestre. Mas como Aria gosta de ser mandona, ela tem dificuldade em pronunciar a palavra, deixando Kinji na maior expectativa. No dia seguinte, o brilho nos olhos de Aria já se apagou completamente quando ela finalmente consegue dizer a palavra mestre. Rico, por outro lado, está satisfeita com o progresso de Aria, então ela diz a Kinji que agora é a vez dele treinar. Em seguida, ela pede para ele ir sozinho à enfermaria, e Kinji já sabe que está prestes a ser provocado. Mais tarde naquele dia, Kinji está a caminho de encontrar Rico quando ouve o som de um piano tocando. Quando Kinji para na sala de música, ele encontra Jana, então ele levanta sua arma para atirar nela, mas ela diz que não quer confusão. Kinji logo percebe que Jian deve ter conseguido um acordo judicial, então perde o interesse e está prestes a sair quando Jian diz a Kinji que sabe tudo sobre o plano do roubo deles. Enquanto Kinji fica chocado, Jian conta a ele sobre o passado de Rico e como ela foi criada em cativeiro por Vlad.
Rico eventualmente conseguiu escapar, mas foi capturada por Vlad novamente, que disse a ela que só teria liberdade se superasse Lupin. Kinji se lembra de sua luta com Rico e percebe que ela foi forçada a ser uma vilã. Ainda assim, Kinji não entende por que Jane está lhe contando tudo isso, então ele pergunta por que ela está compartilhando tanto com seu inimigo. É então que Jane revela que Vlad é um inimigo de toda a sua linhagem, pois lutou contra seus ancestrais. Kinji pensa que Jane está falando sobre os ancestrais de Vlad, até que ela diz a Kinji que Vlad é um demônio imortal. A única maneira de neutralizá-lo é atacando os pontos fracos de Vlad, que ele adquiriu depois que o Vaticano enviou um paladino forte o suficiente para lutar contra Vlad. Portanto, se ele tiver o azar de encontrar Vlad, deve acertar esses pontos fracos imediatamente para derrotá-lo. Depois de entregar a Kinji um desenho mostrando os pontos fracos de Vlad, Jane lhe deseja boa sorte e vai embora. Kinji então percebe que está atrasado para seu encontro com Rico e corre para a enfermaria, apenas para ouvir um grupo de garotas vindo em sua direção. Kinji de repente entra em pânico e se esconde em um armário, onde encontra Mutou, que acha que Kinji está ali para espiar as garotas como ele. Nesse momento, Rico e os vilões tiram suas plot armors para um exame médico, e Kinji recebe uma mensagem de texto de Rico, perguntando se alguém conseguiu animá-lo o suficiente para ele ativar seu modo histeria. Logo em seguida, Aira chega e faz uma revelação dos pés ao tirar as meias, o que faz Kinji entrar no modo histeria. Assim que Saonok chega para examinar as garotas, elas perdem a cabeça e o cercam como se ele fosse o Jungkook do BTS. Enquanto isso, Reki sente que algo está errado e abre o armário, revelando Mutou e Kinji. Antes que as garotas possam puni-los, um lobo branco arromba a janela, ataca Mutou e depois avança sobre Saonok. Enquanto Kinji tenta conter a fera, Aira lhe diz que esse é um lobo extremamente raro que só é encontrado na América do Norte. Antes que possam capturá-lo, o lobo escapa pela janela por onde entrou, mas Kinji decide ir atrás dele, e Reki se junta a ele na missão. Após chegarem a um prédio abandonado, Kinji trava uma breve batalha com o lobo, enquanto Reki se posiciona em um prédio próximo com seu rifle de precisão. No momento exato, ela atira no lobo, mas erra. Kinji fica surpreso, mas também feliz, pois acredita que Reki finalmente mostrou seu lado humano ao errar o alvo. No entanto, Reki esclarece que não errou, pois sua intenção era apenas de arranhar o lobo com a bala, já que isso seria suficiente para paralisá-lo. Ela então doma a fera, e decide mantê-la como animal de estimação, para o choque de Kinji. Após a missão, Kinji volta para casa, apenas para ser recebido por uma Aira furiosa, que então o pune por tê-la espiado mais cedo. Alguns dias depois, Aira serve chá para Rico e a impressiona com sua etiqueta. Então Rico diz a Aira que ela se tornou uma empregada incrível, o que a irrita, e ela rapidamente responde que só está fazendo isso por causa de sua mãe. Rico então pergunta a Kinji se ele gostou da atuação de Aira, mas quando ele hesita em responder, Aira fica irritada e levanta a saia para mostrar suas coxas brancas como leite, fazendo com que Kinji entre ainda mais em pânico. Quando o dia da missão finalmente chega, Aira e Kinji esperam pacientemente por Rico, que aparece vestida como alguém chamada Kana. Kinji a reconhece imediatamente e fica chateado ao ver Rico usando o rosto de Kana, então diz a ela que está cansado de suas pegadinhas. Em resposta, Rico afirma que só queria usar o rosto de alguém que ele mais ama, o que deixa Aira super confusa. Ela tenta perguntar a Kinji quem é Kana, mas ele a ignora e continua andando, deixando Aira frustrada. Enquanto estão no trem, Kinji lança um olhar bombástico para Rico e se pergunta se essa doida realmente teve um passado traumático. Momentos depois, eles chegam ao castelo de Vlad, e Kinji imediatamente xinga seu pai morto por não ser rico o suficiente para lhe dar um castelo tão grande assim. Momentos depois, a porta se abre e o grupo fica chocado ao descobrir que Saonok é o gerente do Vlad. Ele então diz para Aira que está feliz por ter uma beleza de nível S por perto, porque agora pode se dedicar à sua pesquisa sem nenhuma preocupação. Rico, que estava fingindo ser uma funcionária da agência de empregos, pergunta a Saonok se o mestre dele vai voltar em breve, e ele responde que não sabe, já que nunca o conheceu e o único contato que tem é por e-mails. Kinji fica um pouco surpreso com isso, mas ignora a estranha sensação no estômago que está sentindo. Assim que Rico sai, Saonok mostra para Aira e Kinji seus novos quartos enquanto conta que, inicialmente, veio ao castelo para usar as instalações de pesquisa, mas como acabou prolongando sua estadia, começou a trabalhar como gerente. Momentos depois, Kinji veste o uniforme de mordomo e vai ver como Aira está, apenas para encontrá-la rodopiando com seu vestido de empregada. Quando Aira percebe que Kinji está olhando para ela, fica envergonhada e tenta sufocá-lo forçando-o a comer seu atum. Na semana seguinte, Kinji e Aira se dedicam às suas respectivas tarefas e, ao final do dia, se divertem jogando sinuca.
Enquanto Aira está curvada sobre a mesa, Kinji tem uma bela visão dos seios dela e fica tão animado que todo o seu sangue desce para o sul. Ao se levantar para tentar se controlar, ele deixa cair o desenho que recebeu de Jana. Aira percebe e o pega. Então Kinji explica a história por trás disso quando, de repente, eles ouvem uma tempestade de trovões. Como de costume, Arya fica toda medrosa, o que se torna o momento perfeito para Kinji bolar um plano com Arya. Mais tarde naquela noite, Rico pede para Kinji e Arya darem um relatório de status, e Arya confirma que o rosário está guardado no porão. Como Sayonaki está sempre no porão, Rico diz a eles que um deles vai precisar atrair Sayonaki para fora do porão, enquanto o outro pega o rosário nesse meio tempo. Na noite seguinte, Kinji e Arya servem o jantar para Sayonaki, que imediatamente tenta conquistar Arya ao nomear as rosas em homenagem a ela. Mais tarde, Arya liga para Rico para informá-la de que o porão está protegido com feixes de laser e um sistema de alarme, o que vai dificultar as coisas para eles. No entanto, Rico continua confiante e diz a Arya que vai recuperar o rosário dela, custe o que custar. Ela então instrui Arya a distrair Sayonaki, mas Kinji desconfia do professor deles e alerta Arya para tomar cuidado com aquele mulherengo. Rico, por outro lado, incentiva Arya a usar suas pequenas frutas para encantar Sayonaki e mantê-lo longe do porão por 15 minutos. Depois que Rico desconecta, Arya pergunta a Kinji se ele está com ciúmes de Sayonaki, mas ele responde grosseiramente para ela cuidar da própria vida. Isso deixa Arya chateada, mas ela continua sendo intrometida e pergunta a ele sobre Kana. Kinji agora está frustrado e diz a Arya que não quer falar sobre Kana. Arya rapidamente percebe que foi insistente demais, então ela pede desculpas a Kinji, que então se sente mal por ter sido rude. No dia seguinte, é hora do show, então Arya atrai Sayonaki para o jardim para conversar sobre as rosas. Enquanto isso, Kinji infiltra-se no porão e cuidadosamente evita os feixes de laser. Então, usando um gancho, ele pega o rosário e está lentamente puxando-o para si quando Sayonaki diz a Arya que está na hora de voltar ao trabalho. Kinji ainda precisa de tempo, então Rico diz para Arya seduzir Sayonaki com seu corpo pequeno. Mas antes disso, Arya muda para um canal privado e diz a Kinji que sempre gostou dele, e que ele não precisa se preocupar com Sayonaki, porque sua porta dos fundos só pertencerá a ele. Isso ativa instantaneamente o modo histeria de Kinji, e ele rapidamente percebe que tudo isso fazia parte do plano mestre da Rico. Graças ao seu modo histeria, Kinji pega facilmente o rosário e completa a missão com sucesso. Naquela noite, Sayonaki agradece a Arya e Kinji pelos serviços prestados e os dois imediatamente se reúnem com Rico para entregar o rosário a ela. Arya então diz a Rico para cumprir sua promessa, mas seu rosto de repente escurece quando ela beija Kinji, ativando seu modo histeria. Ela então diz a Arya e Kinji que enganou os dois, pois queria o rosário para ativar todo o seu poder e derrotá-los. Arya fica pasma com a traição de Rico e pergunta como ela pôde fazer isso com eles. O rosto de Rico se contorce de raiva enquanto ela pergunta a Arya se ela já teve que viver em uma cela minúscula, onde a única comida que recebia eram ratos mortos e água lamacenta. Enquanto Arya fica chocada, Rico conta que manteve o rosário escondido na boca, já que era a única lembrança que tinha de sua mãe. No entanto, ela logo descobriu que o metal dentro do rosário lhe dava poder, então usou isso para sair de sua prisão. Agora, no presente, Rico afirma que vai derrotar Arya e Kinji para finalmente se libertar de Vlad. Antes que Rico possa prosseguir, ela é eletrocutada por Sayonaki, deixando tanto Kinji quanto Arya em choque. Sayonaki então invoca dois lobos brancos e diz a Kinji e Arya que, se derem um passo em falso, seus animais de estimação irão despedaçá-los. Em seguida, voltando-se para Rico, Sayonaki a chama de idiota por não se lembrar de que ele foi o homem que realizou testes nela durante seu cativeiro. Rico pensa que foi Sayonaki quem deu aquelas ideias assustadoras a Vlad. Ele então diz a Kinji e Arya que Rico é completamente inútil e não possui nenhuma habilidade sobrenatural como seu bisavô, Lupin. Tomada pela vergonha, Rico começa a chorar enquanto Sayonaki agarra seu cabelo de forma brusca e arranca o rosário de seu pescoço. Kinji e Arya assistem horrorizados enquanto Sayonaki pisa no rosto de Rico e a chama de inútil por ter uma genética ruim. Confusa, Arya pergunta a Sayonaki por que ele está agindo como um fã de clavicular, então ele revela que o desespero de Rico é necessário para invocar Vlad. Depois de pisar no rosto de Rico mais algumas vezes, Sayonaki começa a se transformar em um demônio aterrorizante, o que deixa Arya e Kinji em choque.
Juntando as peças, eles percebem que Sayonaki é na verdade Vlad. Assim que termina de mudar de raça e espécie, Arya tenta atirar nele enquanto Kinji paralisa os lobos de guarda de Vlad. Arya então diz a Vlad que vai arrastá-lo para o tribunal e descarrega sua arma tentando neutralizá-lo. Mas, para seu horror, Vlad permanece intocável, pois seus ferimentos começam a se curar quase instantaneamente. Vlad então diz a Arya que deveria ter sugado seu sangue, fazendo-a perceber que ele é o Conde Drácula das lendas urbanas. Confirmando isso, Vlad afirma que colheu o sangue de humanos e usou seus genes para evoluir, o que lhe deu um corpo forte e uma mente poderosa. Nesse momento, Vlad agarra Rico e diz que vai extrair o fluido espinhal dela e criar um descendente de Lupin melhor, com genes superiores. Enquanto Rico fica pendurada no ar, ela implora para Arya e Kinji a salvarem. Incapaz de ignorar o pedido dela, Arya ataca Vlad enquanto Kinji salva Rico e a leva para um lugar mais seguro. Lá, Rico diz a ele para pegar Arya e fugir, pois Vlad é forte demais para ser derrotado. Kinji então entrega o rosário de Rico, revelando que o pegou de Vlad enquanto a salvava. Isso dá um pouco de esperança a Rico, e ela diz a Kinji que ele e Arya talvez consigam derrotar Vlad. Ela então compartilha a localização do quarto ponto necessário para derrotar Vlad e deseja boa sorte a ele. Enquanto isso, Arya está enfrentando Vlad sozinha até que Kinji compartilha com ela a localização do quarto ponto. No entanto, quando eles atacam simultaneamente os pontos fracos de Vlad, ele começa a rir alto, revelando que uma idiota como Rico jamais poderia saber sobre sua fraqueza. Rico fica horrorizada com isso, enquanto Vlad atinge Arya e joga Kinji do telhado, deixando-o pendurado em uma barra. No momento em que ele perde o apoio e está prestes a morrer, Rico o salva transformando suas roupas em um paraquedas. Enquanto estão voando, Rico diz a Kinji que eles deveriam fugir, mas Kinji recusa, afirmando que não pode abandonar Arya. Rico insiste que Vlad é poderoso demais, mas mesmo assim Kinji continua subestimado e diz a Rico que ela deveria se vingar de Vlad por tê-la maltratado. Isso dá um pouco de coragem a Rico, e ela decide ficar ao lado de Kinji contra Vlad. Por outro lado, Arya está ocupada lutando contra o monstro, até que um raio cai, fazendo com que ela congele de medo. Vlad aproveita essa oportunidade e está prestes a desferir um golpe fatal quando Rico chega e a salva. Enquanto o trio foge voando, Rico começa a tramar com Arya para que Kinji possa se esquentar com a ação e ativar seu modo histeria. Para finalizar, ela joga Arya e Kinji no chão, o que permite que Kinji sinta o cheiro das axilas suadas de Arya. Isso faz com que Kinji enlouqueça, entrando imediatamente no modo Riz, e então diz às garotas que todos vão atirar em Vlad ao mesmo tempo. Como estão com poucas balas, Arya hesita, pois não acredita que o plano seja a prova de falhas. No entanto, Kinji pede para Arya confiar nele, então ela decide fazer exatamente isso. O momento se aproxima, e Rico dispara a primeira bala, o que faz Vlad rir, enquanto chama as tentativas deles de inúteis, até que Arya e Kinji disparam suas armas, perfurando Vlad por dentro, o que o faz definhar de dor e agonia. Enquanto Vlad está desacordado, Arya pergunta a Kinji como ele sabia que o quarto ponto fraco de Vlad era a língua. Então ele revela que, quando tentaram atirar nele pela primeira vez, Vlad instintivamente protegeu a boca, o que o deixou desconfiado. Enquanto Arya fica impressionada com seu raciocínio rápido, Kinji pergunta a Rico se ela se sente melhor por ter derrotado Vlad, algo que nem o bisavô dela conseguiu fazer. Rico fica feliz, mas só por um segundo, pois diz a Arya que nunca será sua amiga, já que suas famílias sempre foram arqui-inimigas. Arya também não pretende ser amiga dela, então diz a Rico para apenas testemunhar na Suprema Corte como haviam planejado originalmente. Ela concorda e voa embora, deixando Arya e Kinji chocados com sua audácia. Alguns dias depois, Kinji vai comprar biquíni com Arya, quando ela recebe a boa notícia de que sua mãe logo será libertada. Enquanto ela está dançando, acaba deixando cair seus enchimentos, o que Kinji aponta imediatamente, e por isso, leva um tapa.